Oi, preciosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Oi, titias, tudo bem? Como que ficou a situação da minha Margaridinha depois do parto normal? Não quero colocar medo em ninguém, tá bom? Essa é a minha experiência, não significa que vai acontecer com você e eu honestamente espero que não aconteça. Aqui no canal eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando pra vocês como que foi a minha relação, né, o meu amorzinho depois do parto normal. De lá você já tira uma base de como que foi a situação, né? Mas eu vou falar aqui pra vocês mais detalhado. E eu já tive 2 partos normais. Eu tenho 3 filhos, uma foi cesárea e 2 partos foram partos normais. Eu estou assim com o meu cabelo voando porque o ventilador tá ali, porque tá um calor, gente, daqueles. Inclusive, uma preciosa me perguntou por que eu tive uma cesárea. Eu vou responder. Eu tive uma cesárea porque eu fiz pelo convênio e quando eu estava com 41 semanas, eu não estava sentindo absolutamente nada. Fui na minha médica, que era do SUS, né, que era aqui pertinho de casa, e ela falou pra mim que não podia fazer toque pra saber se eu tinha dilatação ou se eu não tinha nada, porque eu estava ansiosa pro parto. O que eu fiz? Peguei o convênio, fui no médico particular no pronto-socorro, maternidade. Chegando lá, a médica falou pra mim que ia fazer as coisas, tal. Ela me examinou bonitinho e falou que o bebê tava muito grande e que se eu tivesse um parto normal eu iria sofrer. E como era a minha segunda gestação e eu já tinha sofrido no parto do Gael que nasceu pequeno, eu pensei, meu Deus, então eu vou sofrer, não quero, né? E aí ela falou pra mim, olha, eu te aconselho a internar agora e fazer uma cesárea. E aí eu fui na onda da médica, logicamente, falei, então tá bom. Não fazia questão de parto normal mesmo, então fui e fiz a cesárea e não me arrependo. Foi muito bom pra mim, graças a Deus deu tudo certo. Mas foi isso que aconteceu basicamente. Eu cheguei lá, ela falou que a minha bebê estava muito grande, porque ela fez toque, a gente fez ultrassom. E o ultrassom deu mais ou menos ali o tamanho aproximado, tudo mais. E realmente, a Melodia nasceu um bebezão. Tanto que ela ficou até encolhidinha nas roupinhas que eu levei pra maternidade pra ela. Mas enfim, por isso que eu tive a cesárea. Então, o meu primeiro parto foi normal, aí eu tive a cesárea e depois eu tive agora a Clarice com parto normal. E pretendo ter o parto normal agora também, da Jade. Quando eu tive meu primeiro parto normal, eu vou confessar que foi uma surpresa extremamente desagradável. Pode parecer loucura e tudo mais, só que pra mim, num parto normal, não ia ter ponto, isso era coisa de parto cesárea. E era meu primeiro filho, meu primeiro parto, mãe de primeira viagem. E eu nunca também parei pra ficar pensando como que fica a sua Margaridinha depois que um bebê passa por ali, né? A gente tem que saber que o corpo tá preparado pra isso. Deus é perfeito, fez a gente perfeita e a gente consegue dar conta do recado. Se inscreve no canal, tá? Não esquece, caiu de paraquedas, se inscreve, vamos ficar best, deixa o like. E comenta, deixa um coraçãozinho, me fala a sua experiência aqui embaixo que eu vou amar saber. Além de eu amar saber, pode ajudar outras mamães também, tá bom? Então comenta aqui embaixo, porque tem mulheres que não levam ponto depois de um parto normal. Quando a gente tem um parto normal, eu pensava que não fosse ter ponto, mas enfim, tive o ponto. O nome foi laceração. Eu tive uma laceração de 2º grau, que é um corte que acontece entre a Margaridinha e o bumbum ali, digamos assim. E esse corte você leva a ponto. E tem gente que tem um corte maior, tem gente que tem um corte menor. Esse corte pode acontecer naturalmente quando o bebê sair, o bebê mesmo naturalmente abrir, ou pode acontecer do médico querer cortar. No meu caso, a médica até queria cortar, mas eu não deixei na hora, mas não porque eu sabia que era melhor ou que era pior, mas porque eu achei que não fosse precisar. Então ela iria cortar e aí vai que o bebê passasse e eu não precisasse, entendeu? Do corte, eu ia ganhar um corte de graça. Mas o Gael passou e eu tive essa laceração de 2º grau. E isso dificultou muito as minhas relações, os meus amorzinhos depois, né? A minha Margaridinha, depois do meu primeiro parto normal, não é a mesma coisa até hoje, não é a mesma coisa. Depois do meu segundo parto, e agora que eu vou ter um parto normal, eu não sei como é que vai ser, mas depois do meu segundo parto normal, eu não senti diferença nenhuma, porque eu já me adaptei, digamos assim, mas eu tive que me readaptar às atividades aqui em casa, digamos assim, porque pro meu marido, vou perguntar pra ele se pra ele foi normal.
Mas pra mim, eu senti particularmente dificuldade, senti dor. Não voltou a ser a mesma coisa depois do parto normal devido à laceração que eu tive. Se você teve laceração também, preciosa, comenta aqui se pra você foi normal ou se não foi normal. Também rola muito uma coisa psicológica, porque eu tava presa psicologicamente nesse medo. E isso dificultou também ali as coisas voltarem ao normal mais rápido, né? E o resguardo que era pra ser de 30 dias acabou virando tipo 60, 90, entendeu? E a dor foi pior do que perder a virgindade, digamos assim. Foi desconfortável por muito tempo, até voltar ao normal. Me disseram, inclusive, a médica fez um ponto pra fechar o corte que foi feito pela saída do bebê apertado. Então ela diminuiu o meu espaço, entendeu? Existe inclusive uma pomada que você pode passar pra ajudar você nessa questão. E você pode conversar com o seu médico ginecologista pra ver o que ele pode fazer pra te ajudar nesse caso. Porque tem um jeito, tem uma solução, porque às vezes pode ser que te incomode demais, então você não pode deixar de pedir ajuda nesse caso. Mas o que o povo mais pergunta não é nem essa questão de ser desconfortável ou ser, tipo, voltar ao normal as coisas em casa, né? O que o pessoal mais pergunta, assim, em relação é mais a questão de ficar muito espaço, digamos assim, entendeu? Como dizem, tipo, ah, vai lacear demais, tipo isso. Isso não, gente, porque volta ao normal, é um músculo. Então, vai abrir um pouquinho lá pro bebê passar na hora e depois vai voltar ao normal porque é músculo. Automaticamente, eu acho que mesmo se eu não tivesse tido a laceração, eu iria ficar com medo e com um pouquinho de receio de começar, de voltar as minhas atividades. Tem homem que fala que a mulher não vai ter parto normal porque vai estragar o brinquedo dele, né? É ridículo isso, é muito ridículo. Mas eu vou falar com meu marido e vou perguntar se ele sentiu a diferença, porque assim, a gente tem que ter uma opinião de um homem, né? Mas na minha opinião, isso não tem nada a ver. A questão de ficar mais frouxo, larga, não tem nada a ver. Pra mim não, preciosa, honestamente falando. O que eu senti mesmo foi todo aquele trauma e o desconforto de ter que recomeçar a minha vida com o meu marido, entendeu? Fazer o nosso amorzinho e de um jeito que eu me adaptei, entendeu? Porque mudou muito, não é a mesma coisa de antes, não é a mesma coisa, até hoje não é a mesma coisa. Tanto que sem vontade não dá, porque é desconfortável, dói, é ruim, eu sinto ainda onde foi o ponto. Então, no meu segundo parto normal, eu também levei ponto, mas foi só 1 ou 2 que a médica falou pra mim que deu. Foi bem melhor, bem tranquilo, não tive nenhum problema e eu já tava com a minha cabeça mais tranquila, sem medo. Mas é importante que você procure tanto um médico, quanto conversa com o seu próprio marido pra ele tentar entender o que tá acontecendo com você. Se abre. Intimidade não é só ficar pelado um na frente do outro, é conversa, é poder se expor, é poder conversar e se abrir. Então ele tem que te entender, ao mesmo tempo você tem que procurar ajuda pra não ficar nessa. Não fica nessa, procura ajuda. Com certeza um médico, um ginecologista vai poder te ajudar melhor. Amor! Oi? Vem cá um pouquinho. Chega mais, chega mais. Vou te fazer Dá uma... tempo de pintar o cabelo, ensinar esse bigode. Amor, não tem jeito, amor. Vai por mim. Não fazer só. Vem cá, também. Tem que dar uma farra do boi aqui agora. O que foi? Vamos lá. Qual que é o BO aí que tem que resolver? Papai, é o seguinte. Papai. Sim. Tive parto normal. E você lembra do que a gente passou, né? Depois do Gael, pra conseguir voltar a ter as nossas atividades normais. E você, depois que eu tive o parto normal, você sentiu diferença na questão, claramente, assim, da frouxidão? Na frouxidão, ai, ficou largo demais. Ai, depois que... Não, eu tô falando português. Nossa, né? Era uma meia, né? Aí você usou. Aí laciou demais. Aí não... Nossa. Aí laciou, aí não segura mais na canela. Não, isso aí tá nada, não. O que você acha? Ah, normal.
Você acha que não mudou? Não. Mas, Ida, honestamente falando, pode falar a verdade. Se ficou tudo frouxo mesmo, folosado. Não. Pode não, falar. Não tem nada a ver Pode. isso aí, não. Isso aí é besteira. Imagina se você vai ter um filho só e já ficaria frouxo, digamos assim. Imagina quem tem mais de um filho. E escorregar assim não ia nem dar tempo Minha de chegar avó, no hospital. que teve 16. Eita, normal? É, normal. Na época, lá no meio do mato, lá na roça, não tinha... E vocês achando que eu tinha filho demais, viu? É. Não, né? Deu esse negócio perfeito, né? Se fez pra abrir, depois pra fechar lá, né? Cresceu a barriga e tal. Aí saiu e depois voltou normal. Não quer dizer que vai voltar exatamente igual era, né? Não é? 1 milímetro pra cá, 1 milímetro pra lá. Não dá pra pedir também. O meu tava também no milímetro, então o meu aumentou 1 milímetro. Mas não dá pra saber. Meio torto assim. Mas não dá pra saber, entendeu? Mas não é normal. Se você tiver vontade, se você se sentir à vontade pra falar aqui a sua experiência, estamos aí. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, sua linda!